Vamos imaginar que cada pessoa possui um conjunto de ideias e que esse conjunto de ideias influencia, em certo grau, a forma como cada indivíduo vai atuar no mundo real. E vamos considerar que diferentes conjuntos de diferentes pessoas são diferentes entre si. E graças a isso, eventualmente existirão conflitos entre diferentes conjuntos, o que resultaria no que chamamos de discordância. O problema começa quando nós não temos o costume de distinguir o indivíduo do seu respectivo conjunto de ideias. Então, em vez de passar a enxergá-lo como alguém que possui um conjunto de ideias não tão compatível com o seu, você passa a enxergá-lo como uma discordância ambulante. E mais do que isso, você passa a se aliar a pessoas que compartilham de ideias mais semelhantes às do seu conjunto. Então vocês formam um conjunto de ideias grupal. E movido por um instinto tribal, você passa a agir com hostilidade em relação às pessoas que não compartilham desse conjunto de ideias do grupo. Esse problema passa a ser resolvido quando nós pegamos um lápis e traçamos uma linha entre o indivíduo e o seu respectivo conjunto de ideias. Essa linha é chamada, segundo vozes da minha cabeça, de linha da imparcialidade. Essa linha torna clara a distinção entre o indivíduo e o seu respectivo conjunto de ideias, fazendo com que você consiga ser imparcial sobre ele, como o próprio nome já diz. Mas isso não seria o suficiente para que todos os conflitos do mundo fossem resolvidos. E um dos motivos disso é que nós ainda precisaríamos nos organizar em uma hierarquia para conviver em sociedade, o que significa que determinado conjunto de ideias inevitavelmente seria o predominante ou o governante. E deixar essa decisão nas mãos do acaso parece, no mínimo, muito assustador. Então, o que fazer para se chegar até esse conjunto de ideias ideal? Sim, vamos imaginar qual seria o melhor conjunto de ideias possível, o conjunto de ideias ideal mesmo. Esse conjunto de ideias, segundo vozes da minha cabeça, seria amado por todos, justamente porque ele estaria em concordância com o conjunto de ideias de cada um dos indivíduos dessa sociedade. Uau, isso seria possível? Vamos imaginar como isso seria possível. Primeiro, precisamos imaginar que cada pessoa tem uma bússola metafórica, se não ficou claro. E que diferentes pessoas possuem diferentes bússolas que apontam para diferentes direções. E isso é um problema. O que precisaria ser feito é construir bússolas que apontam para uma mesma direção e vender essas bússolas para todas as pessoas do mundo todo. Essa bússola a qual estou me referindo nada mais representa do que a razão. Segundo filósofos, a razão seria a capacidade humana de se chegar até a verdade. E segundo filósofos, a verdade seria a correspondência que ocorre entre os nossos pensamentos e a realidade. E segundo também, adivinha, filósofos, a realidade seria aquilo que existe independentemente da nossa percepção. Considerando que existe uma só verdade e que ela pode ser alcançada por meio da bússola da razão, então podemos imaginar essa verdade como um X do tesouro, que tem um mesmo lugar fixo. O que significa que, independentemente do ponto do qual essas diferentes pessoas estão partindo, independentemente dos trajetos que elas vão percorrer, no final das contas elas vão chegar a esse mesmo X, porque elas estão seguindo a mesma direção da bússola da razão. Isso tornaria possível construir um conjunto de ideias fundamentado na verdade, que seria um conjunto de ideias, então, universal, seria um consenso.
E isso faria com que nós pudéssemos viver em harmonia. O que não significa que nesse caminho até o X do tesouro você não vá encontrar conjuntos de ideias conflitantes com o seu. Ainda que essas pessoas que possuem esses conjuntos também estejam seguindo a bússola da razão. É inevitável e, na verdade, necessário que isso aconteça, e está tudo bem que essas discordâncias entre conjuntos de ideias aconteçam, contanto que você esteja com a bússola da razão em mãos e com a linha da imparcialidade bem estabelecida. Mas nem todo mundo está disposto a ceder o seu próprio conjunto de ideias em prol desse conjunto de ideias ideal. Então, como convencer as pessoas a aderir a essa loucura? É como se nós precisássemos construir diferentes pontes para atender diferentes demandas de diferentes pessoas para que elas possam cruzar o rio e chegar até a loja de bússolas. E ainda precisamos levar em consideração que essas diferentes pessoas estão com diferentes bússolas em mãos que apontam para diferentes direções e que essas diferentes bússolas interagem com diferentes conjuntos de ideias de diferentes pessoas e, enfim, lidar com seres humanos é muito complexo, mas é necessário. E o meu papel aqui é justamente ser uma vendedora de bússolas e uma construtora de pontes nas horas vagas. Eu não quero dizer que eu sempre vou ter as respostas, na verdade, eu quero dizer que na maioria das vezes eu não vou ter as respostas. Eu só estou aqui para fazer o papel do nosso digníssimo ET Bilu, ou seja, me escondendo no matagal e incentivando para que busquem o conhecimento.